Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como eu disse, não dá para fazer ao vivo aqui. Então a gente vai gravar porque a internet cai aqui por causa do aeroporto. O rapaz lá vendendo as redes lá saiu de lá. Mas eu vou pregar aqui mesmo. Aqui tá muito bom aqui. Não existe outro Deus, Ele é soberano, pode acreditar. É um Deus do impossível que começa a operar. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Se faz presente, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. Receba agora sua bênção em nome de Jesus. E o inimigo cai por terra e o céu se alegra, pois nada pode impedir de receber a bênção hoje aqui. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o coxo andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, posso andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Levanta os mortos, cura os enfermos, faz o rosto andar. Esse Deus se faz presente, operando quem impedirá. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. Está o volume lá, falei. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus apareceu, ressuscitado,
e disse para os seus discípulos: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, ensinando todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de João, batismo das águas, batismo para o arrependimento. Mas tem outro batismo, o batismo com o Espírito Santo. Derramarei sobre vós o meu Espírito. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Este é o poder do Evangelho. O Evangelho não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim demonstração de poder. Quero deixar a mensagem para vocês do livro do Atos dos Apóstolos, onde a igreja ela obedece essa ordem de pregar o Evangelho a toda criatura. O mesmo que eu estou fazendo aqui. E tendo anunciado, capítulo 14, 21, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E dali navegaram para Antioquia, da onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. O efeito tá ligado aqui, por isso que tá dando eco. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo e todos os outros discípulos, Deus fazia obras maravilhosas, curas, milagres, porque Jesus tinha falado assim: em meu nome vocês curarão os enfermos, expulsarão os demônios, limparão os leprosos, ressuscitarão até os mortos. E muitas pessoas receberam essa fé e foram curados, foram salvos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pela fé, pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia vai dizer que o lenço de Paulo, os seus aventais, suas roupas, até poder havia nos lenços para curar enfermos e expulsar demônios. Os demônios saíam correndo só de ver a roupa de Paulo. Muitos milagres aconteciam. E muitos milagres ainda acontecem. É que o povo está mais preocupado em ganhar dinheiro, não é? Comprar e vender, comprar e vender. Como foi no dia de Noé. O povo está mais preocupado em ficar rico do que ser salvo do inferno. Por isso que ninguém presta atenção no Evangelho. Porque se fosse uma prostituta dançando aqui, uma Anitta, todo mundo estava aqui para ver ela rebolar. Mas não está preocupado com a alma. A sua alma está doente. O salário do pecado é a morte. Acorda para a vida eterna. O Evangelho está sendo pregado. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também terei vergonha dele.
no dia do juízo. Você pode até pensar que tem uma religião, mas eu vou mostrar para você que a sua religião não vai salvar você do inferno. No livro de Atos dos Apóstolos, eles encontraram, pregando o Evangelho, muitos obstáculos, muitas tentações, muitas provações, para que o Evangelho não chegasse aos ouvidos do povo. Os judeus rejeitaram o Evangelho. O apóstolo Paulo falou: olha, Deus me levantou para pregar aos gentios. Já que vocês não querem, eu vou levar o Evangelho para os outros povos, para ser luz deste mundo aqui. Se você rejeitar, não tem problema. Alguém sempre vai querer. Sempre vai ter alguém que vai querer. Jesus falou que na casa do Pai há muitas moradas. E vai ter muitos filhos de Abraão que vão se juntar na mesa para participar da ceia na vinda do Senhor. Talvez você vai ficar de fora, porque você não quis. Amava mais o mundo do que a Deus. Amava mais a criatura do que o Criador. O apóstolo Paulo, ele encontrou com um mágico. E esse mágico impedia das pessoas ouvirem o Evangelho. Há muitos mágicos fazendo sinais por aí, milagres e mentira, diz a Bíblia. E muita gente acreditando em Exu, em outros demônios por aí. Muita gente seguindo atrás de artes mágicas. A Bíblia diz no capítulo 19 que na cidade de Éfeso, quando o Evangelho chegou lá, eles queimaram todos os livros de magia, todos os livros de São Cipriano, todos os livros de artes mágicas, eles queimaram. Foi tanto livro que foi queimado, que dava 50 mil peças de prata. Era muito dinheiro jogado fora. O diabo sempre investe para pregar mentira, e o povo acredita. Mas se você crê no Evangelho, é que a caixa está virada para lá, irmão. Minha voz não aguenta gritar. Eu não estou com voz para falar alto, por isso eu vou. Sangue de Jesus tem poder, o diabo já veio. Esse sujeito já encrencou comigo outro dia. Não é fácil não. Não existe nada melhor do que o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. O Evangelho não atrapalha a vida de ninguém. O que atrapalha a vida do povo é o pecado. Paulo pregou para esse mágico, e esse mágico resistiu à pregação de Paulo. Paulo falou: filho do diabo, você vai ficar cego e você não vai enxergar. E na mesma hora ele ficou cego. Eu já vi isso acontecer aqui no centro de Campinas. Um sujeito veio atrapalhar a pregação e no mesmo instante ele ficou cego, caiu no chão. O Evangelho é poder de Deus, filho. Eu não estou falando de um Jesus que está pregado numa cruz. Eu estou falando de um Jesus que é Deus, é Senhor, e Ele manda em todo mundo. É Ele que manda tudo. É Ele que tem o poder da vida e da morte. Ele que dá o ar que a gente respira. Mas os apóstolos continuavam pregando de cidade em cidade, levando o Evangelho a toda criatura. No capítulo 14, como eu li, ele exortava as pessoas a permanecer na fé, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Hebreus 9:27 diz: está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois disso segue-se o juízo. As pessoas não querem pensar na morte, porque tem medo da morte. As pessoas querem pensar no hoje e agora, mas o hoje e agora é perigoso você viver longe da fé, porque a Bíblia diz que sem fé
é impossível agradar a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago 2,19 diz: você crê em Deus, faz bem. Até os demônios creem e estremecem. O que adianta você falar que acredita em Deus? Até o diabo acredita. O temor do Senhor, temer a Deus, princípio da sabedoria. Quantas pessoas morrendo no inferno hoje? Você poderia ser uma, de morrer e acordar no inferno. Que proveito que vai ter um homem ganhar o mundo inteiro? Compravam e vendiam, compravam e vendiam. Vocês só querem ganhar dinheiro e a alma indo para o inferno? Temor a Deus, filho. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Lutar contra Deus é tolice. Resistir à voz do Espírito Santo é loucura. Mas para quem quer poder de Deus, Ele mandou curar os enfermos. Isso é poder de Deus. Não é mandar atrás de médico. Jesus não mandava atrás de médico. Ele mandou curar os enfermos. Ele mandou expulsar demônio. Vocês correm atrás de psicólogo, correm atrás de maconha, correm atrás de cachaça. Estão tudo bêbado, tudo embriagado essa hora da manhã, andando com lata de cerveja, com cachaça, pra cima e pra baixo. É porque você não tem Jesus. Quem tem Jesus tem a vida. Quem tem Jesus tem a vida. Eles relatavam quão grandes coisas Deus tinha feito por eles. Como Deus abriu a porta aos gentios. O povo gentil era considerado cachorros para os judeus, porque eles eram idólatras, porque eles eram feiticeiros, porque eles acreditavam em muitos deuses, porque eles cultuavam demônios, porque eles tinham imagem e escultura. Os judeus não aceitavam, porque eles tinham uma lei. Mas Jesus veio, cumpriu a lei, e pela graça somos salvos. Os judeus não quiseram, tiveram inveja, perseguiu Jesus e até o matou. Mas ele ressuscitou e não ficou na sepultura, porque o pecado era nosso, não era dele. Aí o evangelho foi estendido para nós, para os gentios. O povo brasileiro é uma raça mista. Aqui tem gente de todo canto do mundo, e trouxe todo tipo de religião para cá. Mas o evangelho não muda. Em qualquer parte do mundo não existe outro nome dado nem nos céus e nem na terra pelo qual devamos ser salvos. Eles entram numa cidade. Primeiro eles foram impedidos de entrar na Ásia. A Ásia já tinha os seus deuses, seus Buda. E o Espírito Santo não permitiu a igreja ir pregar para os budistas. Ele mandou a igreja ir para a Europa, para a Macedônia. Paulo teve uma visão que um anjo apareceu para ele, pedindo para ele ir para a Macedônia. A igreja é guiada pelo Espírito Santo. A igreja não fala o que quer, a igreja fala o que Jesus manda. A igreja verdadeira não segue homens. A igreja verdadeira não tem medo do diabo. A igreja verdadeira prega o que Jesus mandou. Arrependimento, remissão de pecado. Não existe outro nome. O Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. Capítulo 16, versículo 10. E era isso que eles faziam, e é isso que eu vou fazer aqui. Gostou, gostou, se não gostou, filho, a mensagem não pode mudar. Deus abriu o coração de uma mulher para ouvir o Evangelho. Mas a Bíblia também fala que Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar a glória dele na vida daquele ímpio. Se Deus endurecer seu coração, coitado de você. Coitado de você se Deus endurecer seu coração para você não ouvir a mensagem. Ah, você é inimigo de Deus. Ah, coitado de você, está na mira de Deus. As pessoas não gostam de ouvir a verdade, porque a verdade incomoda. As pessoas querem viver no pecado da prostituição, sexo ilícito,
As pessoas querem viver uma vida desordenada. Deus não pode mandar em ninguém mais. Cada um faz o que quer. Meu corpo, minhas regras. Por isso que tá aí um monte de assassino, de bandido, fazendo tragédia no mundo inteiro. Porque a quem você se apresentar, você é escravo. O apóstolo Paulo encontrou uma jovem que tinha um espírito de adivinhação e ela dava muito lucro, no capítulo 16. E essa mulher falava assim: esses homens, Paulo e Silas, esses homens que anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Lá embaixo eu não consigo nem pegar. O som ou a mensagem? Sei não. Porque a mensagem não atrapalha ninguém. Pararam lá, deixa eu não. Esquenta a cabeça não. Deus é justo juiz. Ele é meu advogado, viu, parceiro? Pode deixar que Deus vai visitar você. Pode deixar. O Deus que você está impedindo de falar, vai falar com você no particular. Sujeito endemoniado. Quer abaixar mais o som? Não vou abaixar nada. Eu tô sem voz para pregar. Eles não querem ouvir. O rebelde. Deixa Deus tratar com eles. Essa daí essa mulher aí é a mulher do PCC. É a que sai cobrando aí o pessoal. O pessoal tudo tem que pagar. Eu que sou arrogante. Vamos ver, filho. Vamos ver. Eles acham que isso aqui é besteira. Tá atrapalhando eles. Filho, Jesus já tá enojado desse povo. Pior que eu não consigo nem sair daqui, ó. Fiquei trancado aqui agora. Tô com a caixinha de som aqui, eu vou pegar a caixinha e vou para outro lugar.
Evangelho é poder de Deus, sabedoria de Deus. A Bíblia diz que ninguém pode impedir o agir de Deus. Operando eu, quem impedirá? O homem? O traficante? Operando Deus, quem impedirá? Deus matou Ananias e Safira por causa de uma mentira, por causa do dinheiro. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ouvir evangelho não querem, mas querem ouvir a Anitta, a prostituta do funk. Ouvir o evangelho não querem, mas querem ouvir o Neymar, o cachaceiro, o prostituto do futebol. O evangelho não serve para vocês, não é? O evangelho não tá bom para vocês. O que tá bom é a cachaça de domingo, é a maconha. O que tá bom é a prostituição. Mas o juízo de Deus está chegando na terra. A ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Acerto de contas para esse mundo ímpio, para esse mundo perverso, geração maligna e perversa, disse Jesus. Deus está irado. A Bíblia diz que até o diabo está irado, porque até o diabo sabe que pouco tempo resta. Enquanto você fica aí bebendo cachaça, fumando maconha, o diabo sabe que Jesus está voltando. E vocês deveriam saber, deveriam temer a Deus. Mataram Jesus. Por quê? Porque o povo não gosta da verdade. Jesus é a verdade. Por que mataram ele? Porque o povo gosta do diabo, de ouvir as mentiras do diabo. É simplesmente por isso. Mataram todos os profetas. Mataram todos os profetas. Acho que não vai ter acerto de contas. A igreja não tem medo de morrer. A igreja foi enviada a pregar o evangelho e a morrer pelo evangelho. Agora quem vive no pecado, você devia morrer porque vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Quem crer e se converter será salvo. Quem não crer já está condenado. Atos capítulo 16, versículo 21. Paulo expulsou o demônio de uma menina que fazia adivinhação. E a desculpa que eles deram, porque acabou com o lucro. Paulo ensina a esses homens, eles estão expondo o costume que a nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha, católico romano, você precisa da Bíblia. Você não precisa dos ensinamentos do Papa. Você precisa dos ensinamentos de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Romano, você vai servir ao César, o imperador do Vaticano. É assim que o romano faz. Transforma a religião num grande meio de lucro, para vender estátua, vender missa de sétimo dia, vender vela, vender um monte de coisa que não serve para nada. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz o Evangelho, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Quem der ouvidos será salvo. Quem não dar ouvidos já está condenado. E a condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Foi uma ordem que Jesus deu, de ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Mas o povo não quer. O povo não gosta. Nunca gostou. O povo nunca vai gostar. Porque o homem nasceu em pecado. Ele foi concebido em pecado. E se ele morrer no pecado, vai passar a eternidade no inferno. Porque não
não quis se converter, porque não quis ouvir a voz de Deus. Vai atrás do Neymar. Vai lá que o Neymar vai te dar salvação. Corre atrás da Anitta. A Anitta vai salvar sua alma. Só tem um nome. Só existe um nome. Não é Aparecida, não é Fátima, não é Lourdes. Só existe um nome pelo qual devamos ser salvos. Então deixa de ser romano. Deixa de acreditar em missa de sétimo dia. Acredite em Jesus Cristo, que disse para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Foi Ele que pagou nossa dívida. Já fui romano. Aquela reserva da Ave Maria. Não aprendi nada. A Maria nunca me guardou, nunca me livrou de nada. Nunca me abençoou. Porque é uma criatura, uma serva. Mas Jesus Cristo é Deus. Ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida eterna. Paulo e Silas, depois de ter expulsado esse demônio que dava lucro para a religião deles, o espiritismo, eles foram presos, jogaram ele na cadeia, amarraram eles no tronco, chicotearam eles. Para pregar o evangelho tem que sofrer. Se você não sofre pelo evangelho, você não está pregando o verdadeiro evangelho. Se você não derrama uma gota de sangue pelo evangelho, você não conhece o evangelho. Jesus falou: esse mundo me odeia. O mundo odeia Jesus Cristo e ama os seus ídolos. Jesus falou: esse mundo me odeia sem motivo, sem causa. O apóstolo Paulo disse, escreveu, que quem disse foi Deus, que no fim dos tempos as pessoas amontoariam para si doutores, conforme seus próprios desejos, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para a fábula. Quanta gente seguindo a mentira. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Quantas pessoas escutando mentira, que vai passar a eternidade no inferno. Você vai se lembrar desse dia. Vocês vão se lembrar desse dia. Vocês vão se lembrar dessa pregação. E vocês vão chorar, vai lamentar, vai gritar lá no inferno. Por que que eu não tenho ouvidos? Por que que eu não tenho ouvidos? Mas aí vai ser tarde. Aí vai ser tarde demais. Está ordenado ao homem morrer uma vez. Não tem purgatório. Não tem missa de sétimo dia. Não existe reencarnação. Está ordenado morrer uma vez. Depois segue seu juízo. Em nome de Jesus Cristo, te mando, sai dela, espírito imundo. Esse foi o crime que esses homens cometeram: pregar o evangelho e expulsar demônio. Foram presos porque eles não eram romanos, porque eles não pregavam o catecismo romano, eles pregavam o evangelho de Jesus Cristo. Se você pregar o catecismo romano, ninguém vai se incomodar. Se você falar que a Maria leva para o céu, todo mundo vai gostar, mas é mentira. O mundo gosta de ouvir mentira. Escreveu o profeta Ezequiel. Mas mesmo eles presos, a Bíblia diz que Deus estava com eles. Eles estavam na cadeia, amarrados num tronco, cheios de dor por serem chicoteados. Mas à meia-noite diz que eles estavam cantando hinos a Deus. Eles não estavam cantando pagode em roda de bêbado. Eles não estavam cantando rap em roda de maconheiros. Eles não estavam cantando funk em roda de prostituta. Eles estavam cantando hinos a Deus, cantando louvor a Deus.
E diz que à meia-noite, Deus visitou aquele presídio com um grande terremoto. E as cadeias, as portas da prisão foram abertas. Deus quer que o homem seja livre. Deus quer que o homem seja livre do pecado. Essa terra fede maconha, coisa nojenta. Joga fora essa maconha nojenta. Você é templo do Espírito Santo ou é templo de Satanás? Essa terra fede maconha, fede cachaça, fede demônio. Está na hora de se converter, filho. Porque o juiz está às portas. O juiz está vindo aí. Ele vai acertar as contas. Oséias capítulo 6, capítulo 4. Diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Porque na terra não existe verdade. Só adultério, só mentira, só prostituição, só homicídio, só morte, só violência. É o diabo reinando e governando esse mundo. À meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Os outros presos escutavam. Só quem está preso na mão do diabo escuta. Só quem está preso no pecado escuta a voz de Deus. Aqueles que têm sede da liberdade, aqueles que têm sede da vida eterna, aqueles que têm sede da água viva. Deus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser de graça, beba da água da vida. O povo bebe cerveja, mas não bebe a palavra de Deus. O povo come maconha, mas não come a palavra de Deus. Por isso que estão doentes, por isso que estão aí movidos por cachaça, movidos por maconha, movidos por prostituição. A vida não é essa porcaria, não. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Paz, alegria do Espírito Santo é o reino de Deus. O que adianta ser escravo do pecado, escravo do diabo? Vai morrer e passar a eternidade no inferno, porque não deu ouvidos. Veio um grande terremoto. Os alicerces da prisão se moveram. E logo abriram as portas. E foram soltas a prisão de todos. Todo mundo ficou assustado com a manifestação de Deus no meio daquele presídio. Ninguém fugiu, porque viram que foi Deus que fez aquilo. Um terremoto só dentro da prisão. As portas da cadeia se abriu e ninguém fugiu, porque quem fugir de Deus é loucura. Querer fugir de Deus, querer fugir da pregação, tampar os ouvidos, isso é loucura. Conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo escreveu, Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Deus sempre vai ter uma voz pregando aqui na terra. Deus sempre vai ter alguém levando esse evangelho aqui, para que vocês não tenham desculpa. Ninguém vai ter desculpa no dia do juízo. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus me enviou aqui. Ouça a voz de Deus antes que você morra. O carcereiro perguntou para Paulo: o que nós devemos fazer? O apóstolo Paulo diz, todo cheio de hematomas, por ter sido chicoteado pelos romanos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Já pensou você e sua família queimar no inferno? Porque você não creu no nome de Jesus, não se converteu? A pessoa não para imaginar, porque a mente humana não consegue alcançar. Jesus falou: se teu olho te escandaliza, arranca teu olho. Se teu pé, tua mão te escandaliza, arranca. É melhor você entrar aleijado no céu do
que todo o teu corpo ser jogado no inferno, disse Jesus. É melhor você entrar cego, entrar manco no céu do que seu corpo ser jogado no inferno. Chore e ranger de dentes. Eles entraram numa cidade, uma das poucas citadas aqui na Bíblia, que de bom grado receberam a palavra, examinando as escrituras, se era isso mesmo que estava escrito. E eles disseram, aqueles religiosos romanos, aqueles religiosos judeus que mandaram matá-lo, esses, a igreja, esses que têm alvoroçado o mundo inteiro, eles têm chegado aqui na nossa cidade. A raiva deles era tão grande que eles perseguiam, açoitavam com chicotes, apedrejaram Paulo por ter ressuscitado um paralítico de nascença. Queriam fazer culto para Paulo, pensando que Paulo era um Deus. Paulo falou, deixa essa vaidade. O homem é pó, o homem vem do pó, e ao pó ele vai voltar. Se ele tiver Jesus, ele vai ressuscitar para a vida eterna. Mas se ele não tiver Jesus, ele vai ser jogado no lago de fogo, o corpo e a alma. Eles entraram em Atenas, uma cidade cheia de superstições, cheia de imagens e escultura. E Deus falou assim, olha, vocês estão carregados de superstições, acreditando em falsos deuses, mas eu estou apresentando um Deus desconhecido, um Deus invisível. Ele está aqui agora, ou para amolecer teu coração para você ouvir, ou então para endurecer seu coração para você ser condenado. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. Ela faz a vontade do Pai, o Pai que enviou. Esse Paulo tem convencido uma grande multidão que não são deuses, essas imagens que a gente fabrica com nossas mãos. O templo da deusa Diana vai ser estimado em nada. Aqui eles já estão em Éfeso, pregando contra a idolatria de uma deusa chamada Rainha do Céu. Você já ouviu falar dela? Aqui no Brasil chama Aparecida, lá em Portugal chama Fátima, lá na França chama Lourdes, no México chama Guadalupe, a Rainha dos Céus. Eles diziam que a imagem da Diana, a Diana dos Efésios, era uma imagem de estátua, uma imagem de escultura que tinha caído de Júpiter. E eles acreditavam nessa mentira, que a estátua tinha caído de Júpiter. Fizeram um grande templo para a estátua da deusa Diana. Mas, por trás dessa imagem de escultura, por trás desse templo gigantesco, desse Vaticano, estava o comércio para vender as estátuas. Eles ganhavam muito dinheiro vendendo estátua da Diana. Aqui no Brasil, quanto dinheiro não é ganho a vender imagem de Jesus, vendendo imagem de Maria, vendendo imagem de Aparecida? Quanto dinheiro não entra na religião? Ensinando mentira, ensinando espiritismo, costumes romanos. A igreja está aqui para pregar a verdade. Jesus é a verdade. Estava preocupado com a profissão, porque eles ganhavam muito dinheiro. Está escrito em Atos 19:27. Eles ficaram tão irados. Ficaram tão irados, porque eles eram tão idólatras, que durante 2 horas eles ficavam gritando: grande Aparecida do Norte, grande Aparecida do Norte, grande Aparecida do Norte. A deusa que o Brasil elegeu para governar o país. Por isso que esse país vive país na mão de bandido, toda política na mão de bandido, toda religião na mão de bandido, todo demônio controlando. A igreja é controlada pelo Espírito Santo.
Cuidado que ninguém vos engane. A mentira vem do diabo. E se você não ouvir a voz do Evangelho, você vai passar toda a eternidade no lago de fogo e enxofre, o corpo e a alma. Foi por isso que Jesus deu a ordem. Porque o Evangelho é a única mensagem para tirar você da mão do diabo, tirar você da cachaça, da idolatria do futebol, da idolatria dos cantores, dos artistas, tirar você da feitiçaria. O Evangelho é o único poder. Sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. É o único poder que exerce na nossa vida. É o único poder que nos cura, que nos livra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você andar no caminho, você vai conhecer a verdade. E quando você conhece a verdade, você é liberto e você recebe a vida. Jesus falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Com dor de tanto pregar, irmão. Você vê como é difícil? O diabo fazendo de tudo para impedir da gente pregar. Demoniado lá, já tinha encrencado comigo outro dia aqui na feira, porque eu tava pregando contra a religião dele, com certeza, né? E como eu tava lá perto da barraca dele, motivo para arranjar encrenca. Chamou a dona do tráfico para vir falar comigo. Mas Deus vai botar um fim nessa palhaçada aí. Vamos ver se o homem vai prevalecer contra Deus. Difícil pregar com a caixinha. Ontem eu já preguei com a caixinha. Não é fácil não. É por isso que ninguém quer pregar o evangelho. Mas só quer patifaria evangélica. Amém?
Amém. Que Deus tenha misericórdia. Mas a palavra de Deus não volta vazia, não. Ela é juízo e justiça também. A base do trono de Deus é juízo e justiça. Tudo que o homem planta, ele colhe. Glórias a Deus. Paz do Senhor Jesus. Bom domingo aí, bom final de semana em nome de Jesus.